Começa mais um podcastão do Zap. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Podcast do Zap. Sou o Eric e vamos dar aqui uma contribuição que há muito tempo a gente está aqui numa espécie de hiato, né? Por conta da pandemia e por conta desses dias tão sombrios, né? Mas eu só queria entender e também compartilhar, né? Que às vezes a gente imagina, né, que o Bolsonaro é um ser que não tem instruções, que ele como que a gente pode dizer, sem ofender, digamos assim, não tem a competência na função e tudo mais, mas eu percebo que às vezes ele é um mestre na questão da fritura, digamos assim, de deputados ou de ministros, né, que é o que ultimamente está fazendo, né, e nesse caso, o Paulo Guedes, e ele sabe onde pisa, e ele sabe aonde é o calcanhar de Aquiles, não, ou nessa questão, igual ele fala, né? Ontem teve um evento na Uzi Minas e ele falou, por exemplo, que não aceitaria, por exemplo, a questão de ser R$ 250 o dinheiro, né, que vai ser dado para as pessoas na questão lá do que é aí um projeto econômico aí que quer substituir o Bolsa Família. E ele falou a seguinte frase: eu não vou tirar dos pobres e dar para os paupérrimos, né? Que é o que é a crítica em cima do Paulo Guedes, né? Que estão querendo tirar ali da classe mais pobre, não vão tirar da parte do andar de cima e vão dar para os mais pobres, né? E com isso ele frita o Guedes e com isso ele ganha popularidade de certa forma, né? Principalmente na classe mais pobre. Então, essa é uma tática que ele está fazendo. É uma tática, de certa forma, a gente não está falando na questão se é certo ou errado. Para mim é extremamente errado. Mas é uma tática inteligente, de certa forma, para tentar se promover. Então, assim, a gente também não pode menosprezar o Bolsonaro, achando que ele é totalmente burro. Não que, de certa forma, em algumas questões não sejam, mas também ele é um político. A gente não pode esquecer disso e ele sabe onde pisar e sabe onde usar o seu discurso, as suas ferramentas políticas para se autopromover, né? Ele não foi eleito presidente à toa, né? Acho que é onde a gente quer chegar. E acho que é isso. É uma reflexão que a gente tem que ficar assim sempre atento aos discursos dele, porque por mais que tem muita coisa absurda que ele fala, tem uma parte política que é proposital, que ele usa esse discurso para frituras, digamos assim, de alguns ministros, aliados, o que for, porque ele quer o controle total do Estado. E ele quer popularidade para vencer 2022. Ele está há 2 anos, ele nunca pensou em governar nesse primeiro mandato e ele já quer se garantir para o segundo. Tá ok, gente? Essa contribuição rápida e tenha um bom final de semana. E se surgir mais alguma coisa, eu adiciono mais informações aqui. Bom dia aí, ouvintes do podcastão do Zap, que é o Marcelo Rubens falando, fazendo um adendo aí, né, acrescentando ao comentário do Eric aí, né, assim, o que se percebeu do presidente Bolsonaro é uma mudança de postura do que ocorreu praticamente nos primeiro ano e meio aí, né. Ele estava, eu acho que muito naquela guerra ideológica, né, muito do lado daquele povo sem noção, que pedia intervenção, muito ali querendo agradar a turma dele, né? Vamos dizer assim. Aquele pessoal da direita radical que pede intervenção militar, que
é muito ideologizado, né, esse pessoal, né? Então, percebi que ele estava muito junto com aquele povo. Então ele estava ali em quartel do exército, comprando aquela briga com o STF, né? E tinha aquele pessoal besta lá que ficava lá, né? Jogando fogo de artifício em cima do STF. E essa guerra institucional. Então eu acho que ele estava testando para ver se ele ia ter um apoio de massa mesmo para tentar algo a mais ali, né? Talvez e para ver até onde ia essa esticada de corda com as instituições, né? Mas ele não é bobo nem nada, ele percebeu que se ele ficasse nisso aí, provavelmente ele não ia terminar nem o primeiro mandato, né? Até porque a própria elite ali já estava cabreira com ele, né? E então já era se discutido muito a questão do impeachment, né? Mais por causa disso, né? Porque toda essa questão. E eu acho que essa questão do auxílio emergencial aí abriu um pouco a visão dele pelo seguinte fato: ele viu que a avaliação dele subiu um pouco depois que ele deixou um pouco de lado esse grupo radical e começou a fazer medidas mais populistas. É, eu vejo, o auxílio emergencial foi importante, sim, os R$ 600, que eles queriam dar 200, lembrando que eles queriam dar 200, o Congresso forçou a mão para dar R$ 600, foi 5 parcelas de R$ 600, né, que o Congresso aprovou, e, e tudo mais. Então, as pessoas veem, né, que ele foi e as pessoas veem que foi o presidente que deu isso, né, na verdade. Mas na verdade não foi. Mas as pessoas entendem sim porque o presidente é o que é mais visto, né? Mas é, o que que acontece? Ele surfou nessa onda, né? Dessa questão do auxílio que acabou ajudando. Ele percebeu que ele teria que estar mais do lado do povo, já que ele quer a reeleição em 2022, né? Então, se percebe que mudou essa postura dele com relação a isso. Até aquilo que o Ciro disse mesmo, né? Esses dias atrás, é, ele parece que houve um acordão por cima, né? Chamaram ele para conversar ali, talvez alguma coisa assim, e houve um acordão por cima entre as instituições, STF, Congresso e a parte de cima da pirâmide social brasileira, e disseram para ele, falaram, olha, meu filho, você vai ter que parar com essas coisas aí, porque não tem condições, né? Você vai ter que é, pensar em governar e algo assim, porque senão não dá. Então, parece que houve meio que aquele acordo por cima e ele mudou muito a postura. Mudou. E, de uma certa forma, ele percebeu que a política que o Lula fez, né, não só o Lula e a Dilma também, o PT fez no governo deles, foi justamente isso, foi não contrariar os donos do capital, né, a parte de cima da pirâmide, porque ele ainda segue com o projeto neoliberal, que é privatizar tudo, né, e esquartejar o Estado brasileiro, tudo aquilo que é lucrativo entregar para o setor privado, agradando ao capital, né, ao mercado, e de uma certa forma reservar uma pequena fatia daquilo ali para atender a população, né? Então, de uma certa forma, ele está renomeando todos esses programas que foram, né, que vieram parte da época do Fernando Henrique, passou pelo PT, né? Então muda de governo, renomeia o programa, mas na essência é a mesma. Então o Bolsa Família vira a Renda Brasil, Minha Casa Minha Vida vira, eu nem lembro qual, acho que é Casa Verde e Amarela, né? Que virou. Então vai se remaquiando esses programas para colocar a marca dele e assim ele conseguiu o apoio popular para se manter, né? Para se reeleger e conseguir ficar os 8 anos, né? Desde quando foi aprovada a reeleição, tivemos reeleição de presidente, né? Aqui no Brasil, nenhum até hoje não foi reeleito. Tivemos Fernando Henrique reeleito, né? Depois da aprovação da reeleição em 1997, Fernando Henrique foi reeleito, o Lula foi reeleito e a Dilma foi reeleita, né? Então, pensando num cenário aí para a próxima eleição 2022, é possível sim que ele vá para o segundo turno com chance de ser reeleito, né? Se ele seguir nessa política de agradar o capital e também fazer ali o social, né?
com essa parte desse auxílio emergencial se transformando no Renda Brasil e tudo mais, é provável sim que ele seja aí um candidato, um dos favoritos para ganhar a eleição. Pode ser que ele não termine o mandato como a Dilma, entendeu? Pode ser que a crise estoure tão lá na frente, tão gravemente, que ele não consiga terminar o mandato. Mas é possível sim que em termos de eleição, né, para eleição aí, ele possa fazer essas medidas aí e conseguir essa reeleição. Olá pessoal do Podcastão, aqui é o Leandro que vos fala. E sobre o Bolsonaro, ele é uma pessoa que permaneceu por 27 anos no Congresso como deputado. Então ali ele pegou as artimanhas da articulação, né? Então ele, no mínimo, ele sabe desempenhar esse papel de articulador. Tanto que sabe que chegou à presidência. Assim, não é somente por uma simpatia dos eleitores, ele teve que ter toda a articulação ali, primeiramente para se candidatar e depois para vencer a eleição, né? Na própria pandemia ele também articulou desde o início, sabendo que o número de contagiados iria ser grande, e ele contrapôs a quarentena. Só que também poderia ser bem pior se não tivesse a quarentena. Então ficou naquela, né? Pessoas vão ser contaminadas. Então, de qualquer maneira, eu jogo aqui que a quarentena não é viável porque vai atingir a economia. E aquele que joga a favor da quarentena, ele vai até proteger algumas vidas, mas mesmo assim vai ter números enormes, né? Então eu saio como aquele que disse, eu avisei, né? Então mostra o que ele acaba por ser articulado nessa questão, né? Quanto à fritura, a gente tem que pensar o que seria isso, né? O que seria essa palavra, esmiuçar isso. Seria um modo de atacar um adversário ou desvaler a ideia de um oponente para autenticar a sua ideia. Isso é um recurso utilizado não somente na política, mas em algumas esferas institucionais, tais como a igreja, por exemplo. Para você fazer valer aquela instituição, fazer valer aquela filosofia dentro de uma igreja, você fala mais do demônio, né? Então, assim, aí você se autentica ali naquela esfera e se autoafirma, né? Então, na política seria a mesma coisa. Porém, tem assim uma peculiaridade, que você tem a caneta na mão. Então, você é uma situação, então você teria que fazer valer mais o seu papel, os seus feitos, do que propriamente atacar aquele que está fora, que é a oposição. Logicamente vai atacar, mas numa relevância menor. Então você enfatiza mais os ganhos do que o próprio ataque ao adversário. Mas você vê que com o Bolsonaro ele não enfatiza os ganhos, ele só ataca, ele vive desse confronto, né? Ele se autoafirma dessa maneira, que eu acho que extrapola até mesmo a questão política, é uma questão pessoal. Se ele não tiver esse confronto, ele não existe enquanto político, mas isso, como eu falei, já é de praxe nessa dinâmica, né, da política, até mesmo de outras instituições, mas ele também não se afirma enquanto pessoa. Então eu acho que se você for pegar a linha histórica da vida dele, ele sempre foi dessa maneira. Então ele precisa desse confronto, ele precisa do caos também para
se autoafirmar. E se não tem, ele acaba criando com ideias esdrúxulas, então, e vai nesse contínuo, né?